Está no ar pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, mais um programa Opinião. Hoje, 11 de janeiro de 2021. A gente volta aqui a conversar com você e, enfim, falar aí de política, de assuntos comunitários, do cotidiano. O Opinião traz essas informações sempre de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. E é sempre um programa voltado ao seu interesse. É por você que estamos aqui. Por isso, já convido de imediato para que você interaja conosco, porque hoje vamos falar sobre uma instituição que nem todo mundo sabe que existe, pelo menos aqui no município de Cuiabá, que é a União das Câmaras Municipais de Vereadores, a UCSEMAT, acho que é assim que se pronuncia mesmo, mas para falar sobre isso está aqui o presidente dessa entidade, que é o Ediclei Coelho, está aqui, vai falar conosco nesse próximo período de 1 hora. E você, caso tenha alguma dúvida, por exemplo, papel do vereador, as atribuições dos vereadores, e aí são de todos os estados, de todos os municípios do estado de Mato Grosso. Esteja à vontade, está aí, ó, 99932-2529 na tela para você participar conosco, ao vivo, WhatsApp do programa Opinião nessa segunda-feira. Segunda que também, é claro, tem ele, Lorenberg Alves. Boa noite e uma ótima semana para Vossa Excelência. Para todos nós, meu amigo, para todos nós mesmo, boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Lorenberg falou uma grande verdade, que é por você que estamos aqui sempre de segunda a segunda, não é? Afinal de contas, tem só o sábado e domingo que a gente descansa, mas na segunda-feira, como hoje, a gente está de volta aqui. Olha, eu quero também, antes de começar aqui com o Ediclei, eu quero também agradecer a sua audiência, esteja você em qualquer canto do mundo, porque o Opinião também é transmitido pelo Facebook, na página da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Valeu? Ediclei Coelho. Esse Coelho vem da onde, hein, rapaz? Será que a gente é parente? Eu não sei. Coelho de Vila Bela, você é vereador de Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Sim. E aí tem um coelho aqui, rapaz, coelho tem tudo quanto é canto também, né? É que nem Silva. Mas é muito bom recebê-lo aqui em nome da sua instituição, que é a UCSEMAT. Eu já vou perguntando de antemão, qual o verdadeiro papel dessa instituição e se o nome é UCSEMAT mesmo? Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg. Cumprimentar todos os telespectadores, dizer da alegria, da honra, da satisfação de poder estar participando aqui do programa Opinião e trazer essas informações para a sociedade mato-grossense referente à nossa instituição. A UCSEMAT... É o UCSEMAT, então. UCSEMAT. A UCSEMAT é a União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso. Então, é uma instituição que este ano, no mês de fevereiro, vai completar 30 anos já existente, com a sede aqui na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, e foi pensada exatamente essa instituição, como outras instituições representativas de categoria. A UCSEMAT, ela representa as câmaras e, consequentemente, os vereadores do estado de Mato Grosso. É a instituição, a Casa dos Vereadores. Ela foi fundada em 1991, aqui no estado de Mato Grosso. Nós temos a sede ali no Joaquim Moutinho, próximo ao Dutrinha. E em 2001, na verdade, a fundação foi como UVEMAT. Era a União dos Vereadores do Estado de Mato Grosso. Aí pensou-se uma coisa mais abrangente, maior. Vamos não só criar a União dos Vereadores, mas a União das Câmaras dos Vereadores do Estado de Mato Grosso. Em 2001 mudou-se a nomenclatura, passou a ser UCSEMAT, que é a União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso. Ela é Qual é a finalidade? Isso que eu ia perguntar. Qual é a finalidade dessa instituição?
ela foi pensada, fundada, criada com o intuito de dar apoio, respaldo e condições aos vereadores. Todos os vereadores do estado de Mato Grosso, Mas que tipo de respaldo? Que tipo de em especial respaldo? do interior do estado. O pessoal que vem para Cuiabá, que precisa realmente de uma base aqui, que precisa de uma estrutura, é isso? A UCEMAT, ela tem uma estrutura, além da estrutura física, ela tem uma estrutura de recursos humanos que presta serviço e apoio a esses vereadores. Por exemplo, nós temos lá assessoria jurídica, para que os vereadores do estado de Mato Grosso tenham uma segunda opção até de um parecer jurídico, de uma orientação jurídica. Então, o SEMAT também tem essa finalidade. Nós temos assessores contábeis para dar assessoria aos vereadores nas demandas que tem no município. Essa é uma das finalidades. A SEMAT também trabalha a formação dos vereadores. Isso eu cursos, palestras. Então, sim, toda essa finalidade, a UCEMAT, ela foi pensada nesse sentido. Bom você falar isso, de Clay Coelho, porque um dia desses, num passado aí não muito distante, Lorenberg e eu, nós estávamos conversando aqui sobre justamente a qualidade do vereador em todos os lugares, né? Na qualidade do parlamentar, né? Que muito pouco se prepara, pelo menos o Lorenberg tinha essa opinião, não sei se ainda tem. E eu vou deixar a bola contigo, Lorenberg, estou falando isso só para refrescar um assunto que a gente conversava outro dia por ali, que quando você vê alguns vereadores usarem da tribuna para falarem, quando o cara fala algum assunto que tem começo, meio e fim, a gente sabe que, independente da formação, escolaridade dele, mas ele tem um embasamento em conteúdo, né? O que se vê é que basta o cara ter popularidade, ele vai lá, conquista de forma legal os seus votos, né? É eleito, mas na hora de defender suas ideias, apresentar suas ideias e projetos, deixa a desejar, né? Você lembra dessa conversa que a gente teve ali? Lembro sim. Eu queria que você encaminhasse aí seus questionamentos ao Ediclay Coelho. Bom, antes de mais nada, registrar a nossa alegria e o prazer de tê-lo aqui. É sempre bom. E o nosso amigo telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma, já está ganhando com a sua presença. Obrigado. Porque a instituição precisa ser conhecida. E para ser conhecida, precisa ser divulgada. E o seu papel é importante aqui. Mas ainda nessa mesma esteira, presidente, quando o senhor foi eleito, em 2019, perdoe, 2019, sim. O senhor foi eleito com 196 votos. Naquela oportunidade, apenas 721 vereadores estavam aptos a votar, Sim. dentro do universo de 1.406 vereadores. E aí, na mesma linha das perguntas que o Paulo fez. Ora, por que apenas 721 vereadores, uma vez que a união das câmaras representa também as câmaras? O que levou, o que fez com que uma parte desses vereadores, quase 50% desses vereadores, não tiveram direito a votar? Essa é a primeira pergunta. A segunda é qual é a contribuição que cada Câmara faz à união das câmaras de vereadores? Contribuição no valor, o dinheiro. Primeiro, para responder, professor, essa pergunta, nós temos que voltar à origem, voltar ao passado. Como já disse, a união das câmaras, a UCEMAT, foi fundada com essas finalidades já ditas aqui. Mas no decorrer dos anos, infelizmente, a UCEMAT passou por algumas gestões muito difíceis, complicadas, que levou a nossa instituição num descrédito enorme. Isso é um fato, é uma realidade. Com isso, acredito que permaneceram na UCEMAT, as câmaras que realmente são dependentes da UCEMAT. Porque hoje nós podemos colocar aqui em torno de 40 a 46 câmaras no estado de Mato Grosso. Na maioria das vezes não tem um advogado, não tem um assessor jurídico, não tem um assessor contábil, ou tem um assessor jurídico ou não tem um assessor contábil. São câmaras pequenas, com um duodécimo pequeno e com uma estrutura
reduzida também. Com isso, essas câmaras permaneceram, mesmo na pior fase que a nossa instituição passou no decorrer, vou colocar aqui, dos últimos 10 anos para cá. Nós estamos falando de uma instituição que completa esse ano, em fevereiro, 30 anos. Então, nos últimos 10 anos, se perderam por péssimas gestões, porque é gerido por pessoas. Tem pessoas que passaram e deixaram legado positivo e outros, infelizmente, deixaram a nossa instituição a desejar numa situação caótica com quase nada de credibilidade. Então, naquela ocasião, nós resolvemos encarar esse desafio porque nós acreditávamos. Eu já estou no meu 6º mandato, hoje exercendo o meu 6º mandato em Vila Bela, a primeira e eterna capital do estado de Mato Grosso, que me honra tanto. Eu vi a necessidade de participar do processo eleitoral. Naquela ocasião, tinha uma média de 60 câmaras que eram filiados. Por quê? Para participar do processo eleitoral, precisa ser filiada à nossa instituição. São quantas hoje? Nós fechamos o ano passado, porque hoje nós vamos falar assim, nós estamos numa nova fase de renovar. Que mudou agora renovar. Também. Nova gestão, então novo processo, novos Mas contratos. 2020 terminou com quantos? 102 câmaras. Nós pegamos a instituição... Aumentaram 42. Exato, aumentaram 42 câmaras, mas nós tínhamos potencial para chegar numa meta, num objetivo que nós tínhamos, que era chegar no mínimo 130 câmaras filiadas. Mas, infelizmente, todas as instituições e pessoas do país e do mundo ficaram prejudicadas com a pandemia. Então, se nós pegamos uma instituição que estava com uma credibilidade baixa, e nós sabíamos desta responsabilidade, o quanto que nós tínhamos que trabalhar, porque o nosso compromisso com a categoria no período eleitoral de 2018 para 2019 foi exatamente trabalhar a nossa instituição para fazer o resgate e a credibilidade. Nós pegamos uma instituição com o caixa zerado, com os servidores com folha atrasada, com várias dívidas com a Receita Federal, e nós tivemos que fazer esse momento de reorganização da nossa instituição. Quitou essas dívidas? A maioria. O que nós não quitamos, nós renegociamos, mas estamos com a nossa conta equilibrada. Quem foi seu antecessor, Ediclei? Quem que estava antes de você lá? Era o... Pelvezan, né? Teve imediato, vários, mas o último começou com até então o vereador de Acorizal, o Rafael Pelvezan, e terminou com seu vice, o Renato, vereador de Água Boa. Mas eu posso garantir para vocês... Que a dívida não era só desses dois? Não, isso já era uma bola de neve que vinha rolando montanha abaixo há mais de 10 anos atrás. Eu toquei num assunto que eu tenho particularmente uma curiosidade e vou insistir nessa tese, nesse assunto. Sim. A formação do vereador, não é? E aí eu queria também a sua opinião, não é? Porque o cara, quando é eleito, ele tem assim uma notoriedade lá na região dele, no bairro dele, e aí ele conquista, ou simpatia, ou tudo mais, conquista a condição de ser um vereador. Só que a preparação dele para usar o parlamento, para parlar, por exemplo, para fazer uso de argumentos, enfim, defender ideias, essa questão é muito rasa, não é, na cabeça dele. Primeiro, sua opinião, você defende que, antes de qualquer coisa, os partidos devam preparar esses agentes políticos até então não eleitos ou reeleitos, ou você acha que uma entidade como o SEMAT tem condições de preparar isso, trocar o pneu com o carro andando, por exemplo? Está no mandato aí, cursos e mais cursos, e se o SEMAT está oferecendo esse tipo de curso? Na verdade, o que nós precisamos entender? O que é o vereador e quem é o vereador? O vereador é um cidadão da população, escolhido pela própria população, para exercer um mandato eletivo no parlamento municipal, legislar, fiscalizar, assessorar, então as funções que o vereador tem. E na maioria das vezes,
ou talvez quase em toda a sua maioria, totalidade, são pessoas que não têm essa formação. Primeiro, que também tem que ter uma questão de consciência do próprio cidadão. Eu tenho condições ou não de se candidatar, mas o direito e a democracia, a própria legislação, dá a garantia a todos. Dá a garantia a todos. Aí, aonde eu falo que entra um papel fundamental, eu creio e defendo, Paulo, que os partidos também têm que preparar os seus candidatos. O partido é necessário ter a formação desde o princípio. O partido formar os seus filiados, os seus pretensos candidatos nas eleições, Sim. seja municipal, estadual, Até porque tem em fundo todas as partidário esferas. para isso, né? Mas a UCEMAT foi pensada também exatamente para isso. Exatamente para isso. Para os senhores terem uma ideia e o público nos entender, agora mesmo nós temos um planejamento já de curso de capacitação regional em todo o estado de Mato Grosso, mas nós estamos prejudicados nesse momento. Pela pandemia. Pela pandemia. Então, isso vem trazendo um prejuízo enorme para a nossa instituição e para toda a sociedade em geral. Hoje, nós já queríamos começar essa formação já na segunda quinzena agora do mês de janeiro, mas o país, e aqui em Mato Grosso não é diferente, vive um segundo momento da pandemia, um crescimento aí que a gente tem que esperar o momento certo. Mas a UCEMAT tem essa finalidade e nós queremos trabalhar muito com a formação do vereador. Porque hoje nós temos aproximadamente 70% dos 1.404 vereadores do estado de Mato Grosso, aproximadamente 70% são vereadores de primeiro mandato. Então precisa a gente trabalhar muito nessa questão da formação dos vereadores. Ô Lunemberg Alves, se não for uma muito longa, dá tempo de uma rapidinha para ele responder rapidinho aqui, ou então você deixa uma pergunta aí para que ele possa responder após o intervalo comercial. Eu vou deixar uma pergunta, na verdade duas. A primeira pergunta que o senhor não respondeu. Qual é a contribuição que cada Câmara tem que fazer para a união das câmaras? E a segunda? Não, essa ele pode responder agora, por exemplo. Pode? Qual que é, Então, vamos lá. a contribuição? A contribuição, o valor que cada Câmara pode... É proporcional? Como Eu é que posso falar, o maior valor hoje é as câmaras grandes, é proporcional. É proporcional. Hoje então. o maior valor que nós temos de contribuição à nossa instituição é de R$2.000. Dois? É R$2.000. E o menor valor, que são as câmaras pequenas, até de R$300. Então, uma Câmara do Porto de Cuiabá, por exemplo, pagará ou paga R$2.000, é isso? Agora nós estamos rediscutindo, entendeu? É um novo contrato. Qual que é a maior, então, Câmara hoje? Qual que é a maior contribuição? Hoje a maior Câmara paga R$2.000. Na gestão... Tá. No ano passado. No ano passado. Quem era ano passado. melhor? Como Quem a gente está recomeçando o ano, então assim, nós estamos agora na fase de recontratação. Então, Quem era a maior nós Câmara? Estamos discutindo. A maior Câmara ficava Rondonópolis. Rondonópolis. O Ediclei Coelho, conosco aqui, né, que é presidente da UCEMAT, União das Câmaras de Vereadores. Nesse pleito de 2020, qual foi o índice de renovação, ou seja, daquele universo que tínhamos, você falou aí de 1.104, acho que foi isso? Vereadores. Qual foi o patamar de reeleitos? Houve renovação, não houve? Como que vocês acompanharam essa situação de 2020 aí em relação ao quadro de vereadores aí? E aquele contingente esperado de mulheres eleitas foi atingido? Quantas foram eleitas para a próxima legislatura? Nós tivemos aí 460 vereadores reeleitos no estado de Mato Grosso. Nós tivemos 228 mulheres eleitas e reeleitas, no total. 200? 228. Mas tem um dado interessante. Nós tivemos, vamos ter nesse mandato, uma mulher a menos eleita do que nós tivemos no mandato anterior. Foi menos então? Uma mulher.
Porque no mandato anterior, nós tínhamos 229 mulheres eleitas. Dessa vez foram 228. O município, a Câmara de Cláudia, era o município que mais tinha mulher. Tinha 5 mulheres eleitas no município da Câmara de Cláudia. E hoje, o município que mais elegeu, a Câmara que mais elegeu e o município que mais elegeu mulheres, hoje é o município de Dom Aquino, com 6 mulheres eleitas, inclusive lá a mulherada está comandando mesmo, que é a presidente da Câmara também, é uma mulher. É uma mulher então, também. Então, assim, nós tivemos um dado muito interessante, porque no mandato 2021-2024, nós vamos ter uma mulher a menos do que foi o mandato até 2020. E aí que tem um detalhe, né? Com esse contingente aí que você falou, 460 reeleitos de um universo de 1.404. É isso, 1.404. Quer dizer, então significa dizer que continua valendo o poder de quem está no cargo de se reeleger, né? Quer dizer, foi um índice significativo de reeleitos. Ah, não. Está dizendo então que é ao contrário. Ao contrário. 460 reeleitos que você falou, né? Exato. Ah, então tá. Então quer dizer que houve uma renovação substancial. Quase 70%. Eu estava fazendo confusão, estava invertendo aqui. Na verdade, houve uma renovação substancial. Sim, quase 70%. A que se deve isso na sua avaliação aí? Você acha que é o momento, o desgaste do vereador, o papel do vereador, a tolerância do eleitor também já não está mais a mesma? Eu acredito que é uma série de fatores. Esta é a minha leitura. Mas o que mais prejudica a reeleição é o momento também que o país passa. Um momento difícil, um momento de crise, um momento de pandemia. Eu acho que tudo isso contribuiu e afloriu um sentimento de renovação. Isso é um fato. O povo queria uma renovação, o povo pedia renovação. Então, eu acho que são vários fatores, mas eu falo, na minha opinião, eu acho que é mais a própria situação do país, onde nós tivemos essa crise que nós estamos vivendo ainda, infelizmente. Eu dou mais contribuição a esse fator da crise que o país está, afeta diretamente aqueles, lógico, que estão exercendo o mandato, e aí surgiu esse sentimento de renovação, e aí está os números que nos prova, que nos mostra que quase 70% no poder legislativo foi de renovação. Muita gente, muita renovação, viu, Muita professor? gente. Não foi só aqui em Cuiabá que teve 60, né? 56 de renovação, em Vargas Grande teve outros tantos, porque renovou geral aí. Não foi aquela renovação, mas renovou bem. Se não me falha a memória, a Câmara de Porto Estrela foi que mais... Teve alguma que bateu... Teve reeleição dos 9, 7 vereadores. No Olha mais, só. as câmaras ficou em média de 3, 4 vereadores que voltaram para a reeleição. Depende, aí foi renovação geral. Tinha esse sentimento, tinha essa cobrança, esse clamor da sociedade, e aí estão os números que falam a verdade. Pediram renovação. Presidente, ainda sobre o ano que passou, mas não sobre a eleição propriamente dita, mas há um fato que talvez já tenha sido solucionado, que é um encontro que o senhor teve, se não me falha a memória, no mês de janeiro do ano que passou, em Cáceres, com o reitor da universidade. E eu estou falando exatamente desse encontro que envolvia o repasse financeiro para o NEMAT. Para relembrar um pouco e ajudar o amigo telespectador a entender do que de fato eu estou falando, eu vou citar aqui um trecho da fala do reitor, naquela oportunidade. Sim. Entre aspas, atualmente a UNEMAT já passou por dificuldades, porque mesmo tendo o orçamento garantido, por vezes o Estado demora a fazer o repasse financeiro. Sem a vinculação dos 2,5% da receita corrente líquida no Estado, certamente suspenderemos a expansão de cursos para novas cidades e possivelmente teremos que reduzir os compromissos com os que já temos fora da sede, pois não podemos ou não poderemos mantê-los no planejamento financeiro. Isso prejudica principalmente os municípios pequenos, onde não há interesse
onde não há interesse das instituições particulares e que não são completados pelas instituições federais. Fecham aspas. Por que eu fiz questão de ler esse trecho da fala do reitor? Para fazer uma pergunta que talvez o amigo telespectador já está fazendo. Ora, o que a união das câmaras de vereadores tem a ver com o interesse de uma universidade do estado de Mato Grosso? O interesse maior não seria, eu estou provocando a reflexão do senhor, não seria da Assembleia Legislativa, presidente, e não da presidência da Câmara de Vereadores? Correto. O que nós precisamos entender? E eu sempre defendi e defenderei isso. O SEMAT, a maior instituição representativa política do estado de Mato Grosso, proporcionalmente falando, nós estamos falando de 1.404 vereadores nos municípios, no estado inteiro. Fui convidado por um vereador de Cáceres para essa reunião com o reitor Bruno. E o apoio da OCEMAT, querendo ou não, o que nós temos que entender que os vereadores é a base da pirâmide política. Então, se a base apoia uma demanda e cobra os seus representantes maiores, nesse caso, a Assembleia Legislativa, os deputados estadual, eu penso que seria uma... Penso não, tenho certeza que é uma força que a UNEMAT estaria recebendo. E nós fizemos esse trabalho com as câmaras municipais, encaminhamos um documento anexo, ofício de várias câmaras municipais do estado de Mato Grosso que nos enviaram, defendendo e apoiando o posicionamento da UNEMAT. Então, essa foi uma estratégia, na minha concepção, bem pensada, porque, querendo ou não, o deputado, ele precisa da sua base. E quem é a base dos deputados no município? Os vereadores. E a UNEMAT, entendendo desta forma, provocou a UCEMAT. Como a UCEMAT, professor, foi provocada em N demandas da Energisa, na questão dos municípios, da extinção dos municípios. Então, várias demandas do macro ao SEMAT, por ser uma instituição que representa a base da política, ela tem essa provocação e a gente está aí para defender o interesse público e o interesse dos munícipes. Então, a união das câmaras, só para que eu possa entender, presidente, a união das câmaras municipais de Mato Grosso entrou aí com o papel de um corpo de pressão sobre a Assembleia Legislativa. Exato, é isso? Exato. Porque no papel da representatividade da sociedade, quem paga esta conta e quem sofre com essa falta de recurso? Então aí, sem dúvida nenhuma, é um papel nosso, dos vereadores, e nada melhor do que a instituição que representa a todos entrar nesta briga. E assim nós fizemos. Como está aí o trabalho da sua gestão, Ediclei, para que novas câmaras possam aderir, se associarem aí ao SEMAT, não é? Porque são quantas hoje, na verdade, ao todo, que são, virando o ano, com quantas filiadas, associadas? Nós começamos o trabalho de filiação agora no dia 4 de janeiro, né? Que retomou do recesso e ainda a maioria das câmaras estão de recesso, volta agora no início do mês de fevereiro, mas nós já temos de é uma conversa filiação, nova. É uma conversa nova, de filiação mais de 30 câmaras, até onde eu soube hoje, nós temos mais de 30 câmaras e nós queremos até o dia 25 de janeiro estar aí com mais 100 câmaras filiadas, porque o nosso estatuto diz que as câmaras que querem participar do processo eleitoral, da escolha da nova diretoria da UCEMAT, ela precisa estar 30 dias antes
da eleição filiada à nossa instituição. E a Então, nós eleição está estamos- marcada para o dia 24 de fevereiro, Dia então... 24, nós tem temos que tá. até o dia 25 aí para filiar as câmaras e os vereadores Pra que que têm esses- interesse de participar do processo, votar ou ser votados. Quem quiser aí se candidatar, ele pode se candidatar até quando? Ele pode registrar a sua intenção ou sua chapa, enfim, até quando? Tem até uma o dia mesmo? comissão que trabalhou todo esse regimento. Se não me falha, não, o prazo para registro de candidatura começa a partir do dia 26 de abril e se estende até o dia 12, é o último prazo para registro de De candidatura. abril? Não, dia 26 de janeiro e vai até o dia 12 de fevereiro, o último prazo para registro de candidatura. Enquanto isso, tem um trabalho todo sendo desenvolvido para trazer essa filiação ou as adesões das câmaras para o SEMAT. Nessa linhagem, nós estamos trabalhando dioturnamente, falando com os presidentes, falando com os vereadores, para que venha somar conosco, fortalecer a nossa instituição, porque eu sempre tive essa visão, esta concepção, que o SEMAT é um gigante que até então estava adormecido e agora com um novo dinamismo da nossa instituição, os vereadores passaram a ter mais essa confiança na nossa entidade. Você já conversou com o Juca do Guaraná, já que o Juca do Guaraná é o novo presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Conversei com o presidente Juca e quero aqui agradecê-lo porque ele já nos garantiu e amanhã às 5 horas nós vamos assinar a filiação de Cuiabá, essa Câmara importante que vai dar um respaldo enorme para a nossa instituição. Porque eu tenho sempre falado com os vereadores, professor, principalmente de Câmara de municípios grandes, que tem um 1/10 que às vezes devolve 1 milhão, 2 milhões para a prefeitura, que eu acho muito interessante. Você não gastou, devolve para o Poder Executivo, passar para a sociedade em outras demandas. Mas eu sempre falo assim, qual é o maior espírito de um agente político, se não servir? E eu falo para os presidentes, falei hoje para o presidente Juca, falei, presidente, talvez Cuiabá, por estar já aqui em Cuiabá, que é a capital, o maior do 1/10, a estrutura toda na capital, tenha um líder que pensa, nós não precisamos filiar na UCEMAT, mas é pensar pequeno. Por que pensar pequeno? Porque, como já disse, hoje no estado de Mato Grosso tem mais de 40 câmaras que dependem e vivem do apoio, da assistência da nossa união, da nossa instituição. Então, se não for para servir, o que eu faço na vida pública? E o fortalecimento da nossa instituição é importante. Está aí, Juca do Guaraná, a Câmara de Cuiabá também se filiando ou se associando aí à União das Câmaras Municipais de Mato Grosso. Vai pagar R$2.000. Podia pagar mais. Pode cobrar. Não, nós estamos conversando. Fala não que vou falar em valor, 4.000. mas nós estamos conversando e ele é bem acessível. 4.000. Ô, Juca, 4.000, rapaz. 4.000 tá de bom tamanho aí. Quando o nosso paga 2.000, Cuiabá é capital. Juca do Guaraná, um abraço também. Estamos esperando aqui, viu, Juca? Para de enrolar a gente aqui, a sua entrevista no Opinião também, de novo, já que você veio no final do ano passado. Ô, presidente, eu vou fazer 2 perguntinhas, até para dar a oportunidade que resposta que o senhor falou e depois passou batido em 2 pontos que me parecem importantes. A primeira delas, qual é o número de funcionários que hoje tem a União das Câmaras de Mato Grosso? E esse número, se esse número é, de fato, o suficiente para dar toda a atenção às 141 câmaras municipais. Eu estou falando 141, eu tenho certeza que todas não são filiadas, mas eu sou capaz de apostar que chegar uma câmara, um vereador de uma câmara não filiada, chegar à União, o senhor vai atender da mesma forma que atenderia um filiado. E a segunda questão, já acompanhando nesse ritmo, é a possibilidade de trazer uma chapa que venha contrapor aquilo que a sua chapa, a atual diretoria, está defendendo. Primeiro, professor, nós temos hoje 11 servidores.
colaboradores da UCEMAT. Um ponto muito importante. Quando em 2018, final de 2018, começo de 2019, quando eu rodava o Estado, pedindo o apoio, vendendo uma nova era da UCEMAT, que exatamente era o resgate da credibilidade, o que eu mais ouvia de reclamação era no atendimento da assessoria jurídica e contábil. Eu peguei a UCEMAT e tinha apenas um assessor jurídico. Humanamente impossível prestar um serviço de qualidade, vamos falar aí para 40, 50, 60 câmaras, humanamente impossível. Hoje a UCEMAT tem 3 advogados. Nós não tínhamos na equipe um contador. A UCEMAT hoje nós integramos a equipe um contador. Aí é questão administrativa, para o bom funcionamento, limpeza em si. Então, hoje nós temos 11 colaboradores e sempre falo para os vereadores, a UCEMAT vai rodar e vai tocar conforme a demanda. Volto a dizer, a UCEMAT é o gigante que até então adormecido, que começou a acordar. Mas depende de você, vereador, presidente de Câmara, nesse momento, entender que nós devemos ter 120 câmaras filiadas, 130, por que não dizer 141 câmaras, todas as câmaras do Estado de Mato Grosso filiadas à nossa instituição. Com isso, nós teremos uma arrecadação melhor e uma demanda também maior. Se precisar ter que contratar mais assessoria jurídica, contábil ou outro setor, é o que nós vamos fazer. Então, esse é o nosso pensamento, esse é o nosso planejamento. Com relação... Desculpa eu estar interrompendo, mas parece que vai ajudar bastante. Desses 11 colaboradores, estão incluídos nesses 11 os 4 advogados e mais o contador, ou os 4 advogados e o contador estão fora desse grupo de 11? Então, todos. São 3 advogados. Peguei com um, hoje a UCEMAT tem 3. 3 advogados. Já estão incluídos nesses 11? Estão incluídos nesses 11. Então, essa é o que nós temos lá na UCEMAT, colaboradores de recursos humanos. O senhor já foi em Vargem Grande também conversar? Quem que foi o presidente eleito lá agora? Foi reeleito, né? Reeleito, Fabinho. Reeleito. Fabinho. Fabinho, nós temos uma agenda, provavelmente para amanhã nós vamos visitar o presidente Fabinho, que é um parceiro, já era parceiro da UCEMAT e acredito que vai continuar conosco. Isso, o Fabinho também aí, vamos abrir o cofre aí, nego. Carca o Fabinho lá que também é outro que a gente convidou que está vindo aqui. Quem que está... Porque houve um tempo, Ediclei, que essa disputa aí a presidente da UCEMAT tinha uma forte influência dos deputados, né? Eu lembro que o Riva era Midas, né? Quero esse e o cara conseguia se eleger. Hoje eu não sei como é que está isso aí. Quem que está apoiando aí ser candidato à reeleição? Dia 24 de fevereiro tem o pleito, né? A disputa, a eleição propriamente. Quem que está aí no teu rol de apoios aí hoje? Na verdade, nós estamos conversando agora. Nós estamos conversando, tem algumas lideranças estaduais e federais que já declararam apoio à nossa candidatura, mas nós não tivemos tempo ainda para conversar com todas as lideranças. A princípio, cogitava-se a possibilidade de uma chapa pura. Hoje já temos alguns nomes ventilados para ser como pré-candidatos. Não tem candidato ainda, todos pré-candidatos. Mas nós estamos conversando, tem várias lideranças, tanto na esfera estadual como na esfera federal, que nos apoiam. O presidente do seu partido é o deputado federal, doutor Leonardo. Doutor Leonardo, nos apoia. Presidente, é PROS, né? SD, Solidariedade. Solidariedade. É tanto partido novo. Doutor Leonardo é um das lideranças e é da região lá, que né? nos apoia. E é da região lá, ele é de Cáceres, né? Ele é de Cáceres. De Cáceres, eu sou de Vila Bela. Então tem esse apoio. E ali na Assembleia ali tem apoio também? Já tem alguns que já declararam apoio e, como disse, não conversei com todos ainda. Mas nós temos aí a deputada Janaína, deputado Moreto, deputado Dilmar da Bosco. E assim, eu até não queria citar nomes, porque tem vários deputados, a gente corre o risco de mudar depois, de esquecer, até de esquecer, mas assim, nós vamos conversar com
todos os deputados pedir esse apoio, até porque, na verdade, o que acontece? Hoje, a UCEMAT ela tem um novo norte. Eu acredito que nós cumprimos a nossa missão, porque quando eu falei com os vereadores e com as lideranças, eu tinha a missão de fazer o resgate da credibilidade e para quem pegou uma instituição com 3 meses de salário atrasado, com mais de R$500 mil de encargos a pagar e não tinha um documento de certidão e hoje está com tudo em dias, acredito que nós cumprimos sim a nossa missão. Por isso, eu me coloco aí à disposição dos vereadores para uma possível reeleição. O presidente da UCEMAT é remunerado? Não, não. O senhor não tem salário? Não, é o salário de vereador. Não, o vereador lá de Vila Bela. Da UCEMAT, diga aqui para ser nós presidente. temos diárias para custear as despesas. Sim, mas salário não tem. Qual que é o orçamento da UCEMAT? Nós fechamos 2020 com média de R$65 mil de orçamento. Por um ano? Mês. Mês. 60 mil mês. Que é para pagar. 65 mil. A sede lá é alugada. Não, a sede é uma seção do Estado. Comodato? Comodato, uma seção do Estado que desde 2004 nós estamos instalados lá. Presidente, quando o senhor foi eleito presidente da União das Câmaras de Cuiabá, de Mato Grosso, o senhor teve 2 oponentes. Ou seja, nós tivemos 3 candidaturas ou 3 chapas que disputaram a presidência. Que foi exatamente o último colocado, o terceiro colocado, o João, que é do PSB, ou era do PSB à época, o Renato, que era do PSD também à época, o Renato conquistou 172 votos, portanto foi uma eleição muito acirrada, muito apertada, por 24 votos o senhor foi vitorioso. E eu pergunto, qual que é o cenário de fato hoje de ter 2, 3, 4 candidaturas disputando a presidência da União das Câmaras de Mato Grosso? Primeiro, eu estou muito feliz. De fato, foi uma eleição muito difícil. Nós tivemos 3 candidaturas. E quando eu falo eu estou muito feliz, o vereador Renato, infelizmente, não conseguiu a reeleição. Infelizmente para ele, né? Oi? Infelizmente para ele. Ele não conseguiu a reeleição, mas assim, mesmo não sendo vereador, não deixa de ter o título de vereador e ter a sua liderança, seja municipal, seja regional. É uma pessoa que me apoia, reconhece o nosso trabalho. O Renato está te apoiando agora? O Renato me apoia, ex-vereador de Água Boa, e o João Bang, hoje prefeito de Nova Chavantina, foi derrotado na eleição da UCEMAT, por mim, hoje prefeito, quero parabenizar o João Bang, prefeito de Nova Chavantina, e me apoia também, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Hoje, eu não teria condições de falar, acredito que vai ter concorrência, acredito nisso, não sei se vai ser 1 ou 2, mas eu já ouvi articulação e cogitação de 3 nomes mais, além da minha reeleição, eu já vi ventilação de 3 nomes. Mas acredito que lá no final ainda vai ter muita conversação e alguns entendimentos. Se o senhor está falando em conversa, significa dizer que os integrantes atuais que dirige, que comanda a União das Câmaras Mato-Grossenses, podem também ser mexidos, é isso? Sim, ou não? Podem, e alguns foram eleitos prefeitos, outros vice-prefeitos, outros, infelizmente, não se reelegeram. O ex-vereador não pode concorrer. Ex-vereador não pode concorrer. O ex-vereador não pode concorrer. Então, já tem algumas vagas, naturalmente, que viraram prefeito, vice-prefeito e outros que não foram reeleitos. Eu acho que em torno de 13 vagas a chapa tem. E nós estamos fazendo essa conversação e essa construção de uma nova diretoria e, se possível, com a formação com aqueles que já estão, que nos ajudaram muito a chegar aonde nós chegamos e aí que ainda está longe
daquilo que a gente pretende chegar. Então, a sua chapa, propriamente, não tá sendo construída ainda, né? Construída, a chapa está sendo construída. Para ser muito sincero, eu começo a dar uma rodada no estado de Mato Grosso a partir de amanhã. Tenho falado pelo telefone, WhatsApp, mas agora eu vou nas câmaras conversar com os vereadores, principalmente com os 9 vereadores, porque eu estou tendo muita aceitação, graças a Deus, pelos vereadores que já conhecem o nosso trabalho. Mas hoje nós estamos falando no número aí de quase 70% de vereadores que foram eleitos, que precisa nos conhecer e nós conhecermos eles também. Olha só, eu quero retomar aqui um assunto que eu falei lá atrás, dos novatos. Parece que tem assim, parece que dessas câmaras que há no estado, tive informação aí pela sua assessoria, que 50 delas têm como presidentes vereadores novatos, vereadores que estão chegando agora. E aí entra aquela necessidade que eu falei, né? O cara já entra, já vai comandar a mesa diretora, não é? Quer dizer, se ele estiver preparado para ser vereador, dá conta do recado, já é uma grande coisa, um grande feito. E ele já chega para comandar a mesa diretora. Isso, para ele, é coisa boa, né? Mas não preocupa, não, porque ele vai tomar decisões ali, ele vai tomar decisões, vai deliberar propriamente. Como que vocês estão lidando com esse tipo de situação, até sob o ponto de vista de auxílio propriamente? Vamos ver de um outro ângulo. Nós falamos de quase 70% de renovação. E nós não chegamos nem na metade de renovação na mesa diretora. Então, de certa forma, a maioria das câmaras do estado de Mato Grosso optaram para eleger como presidente uma pessoa já mais experimentada, um vereador vindo de reeleição. Apenas 50% não, apenas 50 câmaras são vereadores que elegeram agora. Mas isso não significa dizer, porque não temos exatamente esse levantamento, pode ser também vereadores que ficaram sem mandato na legislatura passada e voltaram também agora. Sim. Pode ser que talvez esse índice aí de 50 câmaras tenha ainda uns 20, 25 que são vereadores que já exerceram mandato em outras ocasiões, entendeu? Que já tenham também um pouco de experiência, ou pode ser vereadores novos que já ocuparam cargo público de secretaria, enfim. Eu acredito que essa escolha, e quero crer nisso mesmo, que foi feito com muita sabedoria pela Casa Colegiada. Lorenberg, cabe uma última pergunta aí. Mas muito rapidamente, a folha de pagamento da União das Câmaras Mato-Grossenses está em torno de quanto mensalmente? A folha de pagamento. A folha de pagamento, hoje com encargos e tudo, está em torno de R$32 mil. Em termos financeiros, ela perde muito para a Associação Mato-Grossense dos Municípios, né? Não dá para comparar. Não dá para comparar. Eu queria ter 1% do orçamento que tem a AMM. Guardadas as proporções, né? Ô Ediclei, a gente chega ao final de mais um programa Opinião. Quero agradecer-te pela vinda, não é? E deixo aí um minuto para suas considerações finais, algo que a gente não tenha abordado, se você acha relevante. Aproveite aí para mandar a sua mensagem aí. Primeiramente, agradecer, Paulo, pela oportunidade, o professor Lorenberg, agradecer você, telespectadores, como representante dos vereadores do estado de Mato Grosso, você, vereador, que nos assiste, convidá-lo para vir somar conosco, fortalecer a nossa instituição. Costumo dizer que a UCEMAT é a maior instituição política representativa do estado de Mato Grosso e é o gigante adormecido. A participação de todos é o fortalecimento da instituição.
E o fortalecimento da instituição é o fortalecimento da base dos vereadores. E termos vereadores com formação, vereadores com qualidade, é o ganho da sociedade. Então venha nos fortalecer, venha somar com a UCEMAT. Quero aqui cumprimentar e abraçar a minha querida Vila Bela, primeira e eterna capital do estado de Mato Grosso, e me colocar à disposição do programa sempre que for necessário. Tá certo. Adoro Vila Bela, o pessoal de lá, ô povinho bacana. Povinho no sentido carinhoso de falar, né? Ali, toda vez que a gente vai, é Hospitaleiro. É hospitaleiro mesmo. Sim. Faz sentido ser o berço, né? Ser a nossa primeira capital do estado de Mato Grosso. Obrigado, Ediclei Coelho, presidente da UCEMAT, União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso. Obrigado também, Daiane. Obrigado, assessora de imprensa, né, da UCEMAT. O Jorge também está por ali. Os maiores salários aqui da UCEMAT estão ali, né? A Daiane e o Jorge. O Lorenberg, amanhã a gente retoma aqui mais bate-papo, mais entrevista ao vivo no Opinião. Até amanhã, meu amigo Paulo, e até amanhã, amigo telespectador. O secretário de Educação de Várzea Grande, Silvio Fidelis, é o nosso convidado do programa Opinião desta terça-feira, a partir das 7h30 da noite. A gente espera você ao vivo aqui na nossa TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. É isso. Boa noite. Fica bem, fica com Deus também.